Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Meu nome é Leandro Rodrigues e esse é o terceiro vídeo da série que eu falo sobre listening. E é um vídeo muito importante para você que de repente já acompanhou aí o primeiro e o segundo vídeo. Se você ainda não assistiu, peço para que assista, para que você entenda. O primeiro vídeo eu falo um pouco sobre as dificuldades que podem estar fazendo o seu listening não progredir. E o segundo vídeo eu falo sobre músicas, a questão de dificuldades de entender músicas, ok? Então aconselho você a assistir lá para que você entenda um pouco desse processo e que a gente vai fechar aqui com chave de ouro, se Deus quiser. Vamos lá, gente. Eu gostaria de falar de 3 passos que a gente pode tomar para melhorar o nosso listening, ok? E o que acontece? Obviamente esses 3 passos eles não precisam ser seguidos por ordem, né? Eu coloquei numa questão de ordem aqui só para realmente ficar mais fácil a compreensão, tá? A assimilação de vocês, mas eles podem ser feitos paralelamente. Então, o primeiro passo é o seguinte, aquisição de vocabulário. Gente, nós precisamos adquirir vocabulário, tá? Eu sou um apaixonado por línguas, estudo línguas já há muitos anos, então sempre quero aprender uma língua nova. A primeira coisa que eu faço é aprender vocabulário, sabe? Então eu foco todas as minhas energias nisso, ok? Por exemplo, como um bebê faz, ok? Vamos imaginar um bebezinho que está começando a balbuciar algumas coisas, ele vai pegar as palavras mamã, papá, sei lá, miau, uau, uau, para ir adquirindo, construindo essa base de vocabulários, tá? Por que isso é importante? Porque vamos pensar uma situação. Digamos que a gente está aí batendo um papo numa mesa aí, tal, conversando, jogando conversa fora, e de repente chega lá um norueguês, tá? E o cara começa a falar em norueguês com a gente. E aí do grupo não tem ninguém que fale norueguês. Nesse primeiro momento, cara, vai ficar todo mundo perdido, porque a gente não entende uma palavra do que o cara fala, tá certo? Então, aí é que está o ponto. Se a gente tivesse algumas palavrinhas lá de norueguês, talvez a gente conseguisse entender razoavelmente o que ele estava dizendo, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Eu utilizo para mim, eu entendo que tem pessoas que prefiram aprender a gramática primeiro, ou sei lá, eu não tem problema, cada um, tá todo mundo certo, tá bom? O importante é o resultado final. Para mim o que dá resultado é aprender o vocabulário primeiro, tá? Agora, uma outra coisa importante, é qualquer vocabulário? Não, não é qualquer vocabulário, tá certo? É o vocabulário, que eu comentei lá até um vídeo que eu fiz sobre, para que você foque o aprendizado do seu inglês, você vai focar em vocabulários que você utilize, coisas que seja comum a você, tá? Não vá gastar seu tempo e sua energia com um vocabulário, aprender coisas que você não vai utilizar, tá? Foca naquilo que você realmente precisa, tá? Então eu aconselho você também dar uma olhadinha nesse vídeo que também tá bem bacana, tá bom? Então, gente, esse então é o primeiro passo que é a aquisição de vocabulário, ok? Vamos lá, o segundo passo então. Segundo passo, prática de listening. Gente, eu costumo dizer para os meus alunos que prática de listening é para a vida, tá? Então isso aí, cara, vamos treinar isso para sempre. Porque pode acontecer que se você atingir determinado nível e aí você pare de praticar, você pode perder essa habilidade, tá? Você começa a perder essa condição de entendimento, tá legal? Então é bacana que a gente tenha isso em mente e sempre pratiquemos o listening, tá bom? Como é que é praticar listening? Praticar listening é aquele negócio lá, digamos, você vai assistir um canal de televisão americano, uma série, um filme, ouvir músicas, né? Lembrando aquelas ressalvas lá do segundo vídeo, tá? Mas pensa que praticar listening é realmente você internalizar a língua inglesa, tá bom? Então quanto mais você puder fazer isso é melhor, beleza? Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu muitas vezes quando eu estava estudando inglês, era o seguinte, tá, eu tinha praticado lá
o meu vocabulário, eu tinha aprendido alguns vocabulários, beleza. Só que quando eu ouvia, por exemplo, um diálogo daqueles de CD, ou, sei lá, uma notícia, sei lá, alguma coisa que eu pudesse depois ter uma transcrição daquilo, eu via que, cara, tinha tantas palavras ali que eu não consegui captar, não consegui entender. E o que aconteceu? Por quê? Sendo que eu tinha o vocabulário. Aconteceu que eu tinha o vocabulário, mas eu não tinha a prática do listening. O meu ouvido, meu cérebro não estava habituado a ouvir as palavras que eu já conhecia, ok? Então, quando a gente pratica o listening, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Daqui a pouco eu vou dar um exercício, tá bem bacana também, surpreendente, tá? Chocante talvez para as coisas que eu vou falar lá. Fica aí até o final para você ver. Mas, por exemplo, você vai pegar, digamos, um canal lá da CNN, por exemplo, para ouvir. Deixa rolar aquilo lá, porque naquela enxurrada de coisas que você vai ouvir, vão ter várias das palavras que você já, daquele vocabulário lá do primeiro passo. Então, o que vai acontecer? O seu cérebro vai começar a ficar treinado naquilo, tá bom? E aí, daqui a pouco, quando alguém falar aquela palavra novamente, automaticamente o seu cérebro reconhece, sem inclusive precisar ficar traduzindo, tá? O cara falou lá, automaticamente você entende, porque você está tão habituado a ouvir que, e você já ouviu tantas vezes aquelas palavras que você já conhece lá do primeiro passo, que, cara, você vai acabar entendendo muito facilmente, tá bom? Então, logo, como eu disse, eu vou passar um exercício para você, de como você pode fazer isso de uma forma bem eficiente, tá bom? Vamos lá, então vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é interpretação de contexto. Gente, todos os três passos são importantes, mas talvez esse seja o mais importante, tá? Por que ele é tão importante? E o que seria exatamente uma interpretação de contexto? Interpretação de contexto é o seguinte: você pegar uma situação, você visualizar uma situação e você mais ou menos imaginou o que está acontecendo ali, tá? Então, isso é muito importante porque o seu cérebro, ele vai focar em situações pertinentes, ele vai focar em vocabulários pertinentes àquela situação. Gente, se vocês estiverem ouvindo um barulho, é porque está tendo uma obra aqui do lado, então não sei como é que vai ficar o áudio, tá? Vocês me perdoem aí, tá? Então, voltando, o seu cérebro vai te dar vocabulários pertinentes àquela situação, ok? Eu vou te dar 2 exemplos que vai ficar bem claro para você isso aí. O primeiro caso, uma ex-aluna, ela fazia parte de uma igreja e tal, e naquela igreja, eventualmente, iam os pastores americanos, sei lá, de outros países aí. E aí ela me disse que, certa vez, ela estava lá assistindo o culto e que tinha um tradutor, né? Tinha o ministrante lá, o americano, e um tradutor, o intérprete. E que o americano começou a falar. E ela começou a entender tudo, entendendo, show de bola. Daqui a pouco, ele falou uma palavra que ela não entendeu. Pronto. Acabou. Ela falou que a partir dali azedou completamente a maionese, ela não entendeu mais nada, tá? Então, por quê? Porque ela ficou focando em palavras isoladas. Enquanto ela conseguia acompanhar cada palavra, ela conseguiu entender. Daqui a pouco, na hora que ele falou alguma coisa que não saiu do entendimento, ela não conhecia aquela palavra, pronto, bagunçou tudo, tá? E por que isso aconteceu? Também porque ela não focou no contexto, porque ela tinha que ter prestado atenção de uma forma geral que o cara estava dizendo, tá certo? E não em palavras isoladas. E esse é um erro, porque a gente acha que tem que entender tudo, palavra por palavra. Gente, pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça. Tira isso agora, porque, cara, isso vai te prejudicar, tá bom? Beleza. Um outro caso, vamos colocar agora uma situação hipotética aqui. Digamos que você passe na frente de um bar e um domingo à tarde, sei lá, 4, 5, 7 horas da noite, sei lá e você veja um monte de gente lá gritando e pulando e tal. Como é que vai ficar o seu cérebro?
Como é que você vai entender disso? O que você acha que deve ser isso aí? Será que eles estão falando sobre o último capítulo da novela? Eu não sei se domingo, provavelmente não, tá certo? Eles vão estar falando sobre, sei lá, a feira de automóveis? Também não sei. Será que eles vão estar brigando? Também, dependendo do jeito que eles estão ali, pulando e vibrando, pode não ser briga. Vão estar falando sobre a queda da bolsa da Tailândia? Também pode ser que não, tá? Então, todos nós sabemos mais ou menos o que eles podem estar falando. E o seu cérebro também sabe. Vamos estar falando mais ou menos, vai estar sendo um contexto referente ao futebol. O que seu cérebro vai fazer a partir dali? Ele vai ficar gastando tempo com vocabulários de biologia, das borboletas brancas do Afeganistão? Não vão. Eles vão falar sobre... O seu cérebro vai trazer vocabulário para você sei lá, das novas missões a Marte? Não vai. Tá certo? O seu cérebro vai trazer os vocabulários pertinentes a futebol. Tá certo? Pensa, então digamos que a pessoa estudou a vida, adquire um vocabulário desse tamanho, só que quando você interpreta o contexto, seu cérebro pega uma pequena parte daquilo que é o que realmente interessa para aquele momento, tá? Então, fica aí a importância que é da interpretação de contextos, tá certo? E mais uma coisa, segundo uma pesquisa da Universidade da Califórnia, de Los Angeles, que fica em Los Angeles, apenas 7% da linguagem que o nosso cérebro entende é de forma verbal. 38% de forma, o tom de voz, e 55% de gestual, linguagem corporal, ambientação, essas coisas, tá? Cara, olha isso. O que acontece? Todos nós fomos condicionados desde de pequeno, ou desde o nosso início do aprendizado da língua inglesa, quando ouvir alguém falando, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz? A gente tenta entender o que os caras estão falando. Então, partindo do princípio dessa pesquisa lá da Universidade da Califórnia, a gente está fazendo o quê? Pegando da totalidade de 100%, tirando 7%. E utilizando 7%. Eu não acho que isso é um bom negócio, tá certo? Sendo que nós temos 93% de possibilidade de compreensão da língua inglesa, tá bom? Então, beleza. Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os exercícios. Eu falei que esse exercício seria chocante para você. Por que chocante? Justamente porque ele é baseado na pesquisa lá da Universidade da Califórnia. Então é o seguinte, você vai pegar, seja um canal do CNN, de notícias, da BBC, um documentário, séries, filmes, enfim, o que você quiser, diálogos, enfim. O que você vai fazer? Você vai praticar o seu listening. Como? Você vai ouvir aquilo. Só que, fundamental, é não tentar entender. E ler, agora complicou. Como é que eu vou praticar um listening, que é para eu entender, sem tentar entender? Pois é, sem tentar entender mesmo. Por quê? Se você parar para tentar entender, você está pegando somente 7% da capacidade completa do seu cérebro para tentar entender uma coisa. E isso realmente não é legal. Agora, o que você pode fazer? Você vai focalizar a cena e vai desfocar completamente do que está sendo dito e você vai focar na ambientação. Por exemplo, na vestimenta das pessoas, no tom de voz, no cenário, no estilo de roupa, tá certo? Você vai focar somente nisso. Quando sua mente começar a tentar entender, afasta, fala, não, foca nessas coisas. É óbvio que tem muitos de vocês que já conseguem entender muita coisa, tudo bem, cara, legal, parabéns. Tá? Mas, no caso, para quem tem essa dificuldade inicial, faça isso.
tira o foco completamente da parte verbalizada. Aí o que vai falar? O que vai acontecer? Você vai começar a aprender a interpretar os contextos. E isso é muito bom, porque vai haver situações em que ninguém nem precisa dizer nada para que você saiba o que a pessoa está dizendo. Não existe muitos casos assim. Por exemplo, você chega num táxi, sei lá, e o ar está muito frio. E você, o ar-condicionado, de repente você fala assim, por favor. Bom, o cara já vai entender que você quer que abaixe o ar. Você nem falou nada, você falou uma palavra, tá? Mas o que é isso? É contexto. Então, a partir de hoje, é focar completamente no contexto, tá bom? Outra coisa, que todo mundo me pergunta e tal, o que eu acho, isso aí é uma polêmica danada, porque, tá, então, Leandro, o que eu faço? Eu pratico listening, né, o áudio em inglês, com legenda ou sem legenda? Com a legenda em português ou com a legenda em inglês? Então, gente, é a minha opinião, tá? É o que eu uso para mim, tem dado certo, eu tenho passado para meus alunos, tem dado certo, tá bom? Cada um é cada um e tá todo mundo certo se o resultado for bom. Na minha concepção, eu acho o seguinte, que o nosso cérebro, apesar de ser uma máquina maravilhosa, ele não consegue fazer duas coisas com qualidade ao mesmo tempo. Então, se você vai assistir um noticiário em inglês, com a legenda, seja ela qual for, o seu cérebro ou vai prestar atenção no que está sendo dito, ou vai prestar atenção no que está sendo lido, ou vai ficar oscilando entre as duas coisas. Enfim, o resultado não vai ser o melhor. Por quê? A gente tem que entender, gente, que o nosso cérebro tem as suas áreas, tá certo? Você tem a área da visão, você tem a área da audição, a área da memória, a área da fala, a área da coordenação motora, enfim. Então, se a gente quer treinar o nosso listening, a gente tem que praticar a área pertinente, a área do nosso cérebro pertinente a essa parte, a parte do listening, tá certo? Da compreensão, da escuta. Agora, você vai praticar a área da escuta lendo, cara, é incoerente isso aí, na minha opinião, tá? Então, eu acredito que quanto menos, se você quer praticar o listening, quanto menos você lê, é melhor. Agora, mas eu já vi estudos que falam que ler tal, a legenda é bom, não sei o quê. Tudo bem, cara. A gente aqui é só um ponto de vista que eu estou colocando para vocês. Agora, se você quer utilizar a legenda, tudo bem, você pode usar a legenda, só que com outro objetivo. Aí o seu objetivo é adquirir vocabulário. Aí show de bola. Aí você está no caminho certo. Porque você vai pegar a legenda e muitas das situações, eu fiz isso muito, eu estudei muito assim, por filmes. Você automaticamente, quando a pessoa, o ator, digamos, falar uma palavra, vai conectar automaticamente com a palavra que você leu lá na legenda e vai juntamente com a cena, e isso vai fazer você memorizar muito bem, ok, tá? Só que vamos entender que são dois exercícios diferentes, beleza? Um é aquisição de vocabulário e outro é prática de listening, tá legal? Então, gente, eu acredito que o vídeo de hoje tenha ficado claro, tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, deixe seu like. Se puder compartilhar o vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Se inscreva no canal. Se tem algum comentário a fazer, por favor, deixe lá embaixo nos comentários que eu vou responder assim que possível, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho e até a próxima. Muito obrigado. Bye, bye.